Posso tudo em Cristo e mais. Boa noite a todos. Boa noite, Anderson. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Ian. Boa noite, Lucas e Manu, Vitória, Thalita, Yasmin. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta Boa aula. noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que a semana de vocês esteja sendo excelente. Não é não, Alex? Perfeito, é isso aí. Sempre, né? Isso aí. Muito bom. Então vamos começar, né? Vamos lá, então. Vou pedir então para Thalita. Pode fazer oração para nós, Thalita? Posso, espera aí. Tá bom, vamos esperar. Muito obrigado, Anderson. Ah, então vamos lá, né? Anderson, tu pode colocar iniciar o slide? Não, não, só coloca na página principal lá, por favor. Só colocar o tema aí, né? Para ficar bem memorizado aqui nas nossas mentes aqui, né? O quanto é importante e maravilhoso, né? Ter alegria depois do sim no casamento, né? Realmente é um desafio, né? É um desafio muito grande, né? Porque, assim, quando nós, é, assim, nós decidimos, né? Decidimos, eu acho que é uma coisa, assim, que a gente pensa acho que desde cedo, né? Porque a gente acaba convivendo, né? No, no, ao redor da sociedade, onde a gente tem a nossa mãe, nosso pai, né? E a gente acaba também tendo uma ideia assim, de uma perspectiva muito grande, né, em relação ao casamento, ou não, né? E às vezes acontece que a gente acaba tendo essa perspectiva realmente depois de realmente casar, né? Mas se a gente for ver ao longo de nossa vida, a gente pode observar, né, que a gente acaba vivenciando, né, momentos matrimoniais durante toda a nossa vida. E tem algumas coisas assim que a gente quer, né, e a gente busca absorver para acrescentar, né, no momento, quando eu casar vai ser assim, ou quando eu casar vai ser assado, vai ser diferente, né? Talvez vai ser melhor, né? Então assim, a gente sempre imagina muitas coisas em relação ao matrimônio, né, e depois do sim. E às vezes também a gente pensa, né, a gente pensa que a, a né, que como diz na escritura, ficar sozinho não é bom, né? Não é bom que o homem ou a mulher esteja só, né? Então a gente acaba tendo essa perspectiva muito feliz, né, de realmente encontrar alguém para dividir, né, as emoções, para dividir as partes espirituais, né, para dividir as experiências profissionais, né, para dividir a experiência familiar, né, em seu próprio lar. Então, a gente tem são muitas perspectivas, então são muitas coisas para a gente, então a gente tem né, muitas perspectivas em relação ao casamento. E também a gente pensa, né, quando a gente pensa em relação ao casamento com encontrar alegria depois do sim, né? E às vezes a gente pode até pensar, não, poxa, quando eu casar, meus problemas acabaram, né? Vai ficar tudo maravilhoso, né? Então, assim, eu não estou dizendo que não é bom, é excelente, entendeu? É excelente. Agora a gente tem que saber lidar realmente com a questão do matrimônio, a questão, como nós falamos na última aula, né, de tentar
a continuar compreendendo um ou outro, porque, assim, no namoro, às vezes, no namoro a gente acaba não, assim, tendo conhecimento total das coisas. Na realidade, na nossa vida terrena, a gente acaba não tendo um conhecimento total de todas as coisas, né? Assim como o evangelho, a gente vai adquirindo conhecimento com o passar do tempo, né? A gente vai adquirindo conhecimento, né? E vai obedecendo cada mandamento à medida de nossos esforços, nossa dedicação, né? Que, assim, os mandamentos, né, te conhecemos, nós recebemos os mandamentos, mas vai ter alguns mandamentos que talvez a gente vai ter alguma dificuldade de viver, de obedecer, não vai conseguir fazer 100%, né? E com o passar do tempo a gente vai adquirindo a experiência para poder encontrar os 100%, né? Ou encontrar os 80%, né? Se faltar 20 lá, o Senhor vai entender e vai nos ajudar com a sua eterna misericórdia e vai nos ajudar a adquirir os 100%. Assim como o evangelho, também assim para o nosso casamento, né? Então, encontrar alegria depois do sim no casamento é muito possível e realmente é exigido uma dedicação tanto do homem como da mulher, né? Então, os dois precisam se esforçar para viver na sociedade, até em questão do matrimônio na igreja, e a gente vai tratar sobre esse assunto, né? Nessa aula de hoje, né, sobre essas dificuldades, né, sobre os problemas quando vem, para que a gente não desista, para que a gente possa continuar, porque os problemas eles vão acontecer, né? Você não tem quando você trabalha, né, nos seus empregos, tudo, né, todas as coisas não são maravilhas, assim como na igreja também. Quando você tem as suas designações, você encontra desafio para tudo, né? E aí você desiste, né? Você vai desistir do seu emprego, né? Você precisa trabalhar, você precisa ter uma renda, você precisa se sustentar, você precisa continuar. Então, assim, é a mesma coisa, né? Assim, claro que no matrimônio é uma coisa que é bem mais obrigatório para nós, né? Realmente nos esforçar para ter essa, como dizer, como é que eu posso dizer a vocês, possa ter sucesso, né? No matrimônio, né? Assim, no convênio do casamento, né? Então, aqui eu pedi para o Anderson colocar o primeiro slide aí, para a gente poder. Vou colocar aqui alguns slides e a gente vai trocando algumas ideias, né? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. Se vocês tiverem alguma experiência, vocês podem contar, sejam breves, né? E assim, é, é, a gente vai Tá no mudo? O seu microfone, Alex? Lex, tá no mudo. Rapaz. E agora? O que que eu faço? Peraí, deixa eu colocar a tela aqui para ele. Que eu vou é escrever. isso. Agora, agora. Só tava no Bom, mudo, viu? foi? Só tava no mudo. Não, acho que porque como eu estou no aparelho celular, acho que alguém estava ligando aqui e acabou tirando meu áudio. Tá, tá bom. Deixa eu voltar aqui os slides. Coloca no primeiro mesmo, né? Por favor. Acho que então ninguém ouviu o que eu falei. Falei quase uns 5 minutos aqui. Mas vamos lá, a gente vai discutir, a gente vai trocar ideia aqui em relação ao primeiro slide aí. Ah, eu falei, a Yasmin ouviu o que eu falei? Eu pedi para que ela pudesse ler. Da Yasmin. Oi. Tá. Pode ler A para a gente. família, Aham. A família está sendo enfraquecida e destruída em todo o mundo. Corações são partidos, os filhos choram. Ao depararem-se com problemas e dificuldades no casamento, alguns desanimam e pensam em desistir.
Muitos outros procuram honrar seu compromisso para com a relação conjugal, empenham-se para resolver os problemas e encontram satisfação, paz e felicidade no casamento. Perfeito. Vamos passar mais uma aí, Anderson. Passa mais outro slide, que acho que é o complemento dele. Pode continuar, Yasmin. Embora a possibilidade de alcançar a felicidade seja grande, muitas pessoas se debatem com frustração, infelicidade e desespero. O casamento é ameaçado externamente por padrões e práticas sociais e pelo ritmo acelerado do cotidiano. É ameaçado internamente por maus hábitos, incompreensão e orgulho. Os problemas sérios não são vencidos facilmente, e alguns casais parecem lutar incessantemente para transpor os mesmos obstáculos que debilitaram seu relacionamento durante anos. Ao reconhecer a ameaça às famílias, a primeira presidência e o Quórum dos 12 advertiram-nos na proclamação da família que a desintegração da família fará recair sobre pessoas, comunidades e nações as calamidades preditas pelos profetas antigos e modernos. Perfeito, Yasmin, muito obrigado. Então, aqui o presidente Hinckley, né, ele deu essa declaração, e ao ele dar essa declaração, também ele deu, assim, ele nos lembrou, né, o quanto é importante a gente pegar essa declaração, né, eu não sei se vocês já viram essa declaração na primeira presidência do Quórum dos 12 Apóstolos, né, que fala sobre a proclamação da família, né. Então, ele tem muitos, assim, acho que, assim, é interessante, né, para que realmente, eu não vou dizer todos os dias, mas que a gente possa ter uma gravura dessa, né, da primeira presidência, sobre esses conselhos, sobre a proclamação da família, né, ter no nosso quarto, ou ter lá na sala, ou ter algum lugar que a gente possa ver, que a gente possa ler, né, e que a gente possa realmente ponderar sobre essa esses conselhos dados por um profeta de Deus, né? E assim, tem coisas aqui, por exemplo, que realmente quando ele fala que sobre a família estar sendo atacada, desintegrada, e aí chega até um certo ponto, né, que assim, a gente acaba a, o casamento ele acaba sendo ameaçado, né? E muitas vezes externamente, né, por padrões e práticas, né, sociais, né, do ritmo acelerado do dia a dia, né? Então, assim, e a gente acaba caindo nas armadilhas, né? Que armadilhas seriam essas? As armadilhas dos maus hábitos, né? Que a gente falou na aula passada, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Ao perceber isso, que a gente possa realmente voltar um pouquinho e voltar para o ritmo do evangelho, né? Para o ritmo que a gente possa realmente fazer com que a gente possa tornar o nosso casamento, né? Assim, o nosso casamento, a nossa casa, um lugar agradável, um lugar bom, um lugar onde a gente possa se sentir bem, onde a gente possa se sentir protegido, amado, né? Ele falou que uma das incompreensões que é muito assim, enfatizado, às vezes, que acontece no nosso lar, é a questão do orgulho, né? Então, a gente tem muitos exemplos aqui, né, de que como, e aí eu estou falando aqui para vocês, e vocês vão lembrar, assim como eu também lembro, né, dessas incompreensões e orgulho que, às vezes, a gente acaba, né, cedendo a esse tipo de maus hábitos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque esses problemas, realmente, de fato, eles acabam ameaçando o nosso casamento, né? Então os obstáculos eles vão aparecer, né? Ou seja, o relacionamento que dura anos ele vai enfraquecendo com essa questão, né? Com esses hábitos que realmente a gente acaba adquirindo, né? Ou a gente acaba aprendendo, né, com o cotidiano do mundo lá fora, a gente acaba tendo a ideia de que realmente, de fato, o casamento ele é uma coisa difícil. A gente acaba concordando com a sociedade, né? E a gente acaba esquecendo o conselho que Deus ele dá para a gente sobre essa questão do casamento, sobre a questão do convênio, né? E assim, e às vezes a gente acaba querendo desistir.
E quando a gente já começa a desistir, a querer desistir, né, de nossos desafios, né, a gente acaba cedendo a esses hábitos que eles a cada dia eles vão a cada dia eles vão a dia eles vão se influenciando sobre o casamento, né? Casamento dos casais, né? Ah, alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais do que eu falei aqui? Posso comentar rapidinho, Alex? Desculpa atrapalhar a Por tua aula favor, aí. por favor, pode Mas falar. eu tava aqui pensando nessa frase que ele falou aqui: ao depararem-se com problemas e dificuldades no casamento, alguns desanimam e pensam em desistir. É interessante porque, às vezes, alguns desanimam sem nem ao menos ter chegado ainda no casamento, né? Alguns já desanimam antes. E, Perfeito. e aqui no Instituto, eu pelo menos, eu converso muito com os jovens, né? Muitos me procuram para conversar, e a gente conversa sobre isso, sobre namoro, sobre casamento, enfim. E o que eu já percebi é que, às vezes, o mal, ele às vezes é mais propagado do que o bem. Por exemplo, quando as pessoas, geralmente os jovens que vêm conversar comigo falam que não querem casar, porque tem medo, porque aí geralmente eles falam assim, nossa, mas se você vê tem tantos casais se desfazendo, tem tantos Se casais se divorciando. separando, se divorciando, sabe? Então o foco começa eles começam a focar naquilo que está dando errado, mas poxa, para pensar e ver quantos casamentos ao seu redor estão dando certo, entendeu? Geralmente o mal ele se propaga assim de uma forma mais, né, intensa. E então, Exatamente. quando a gente vê um divórcio, alguma coisa assim, a gente fica mais escandalizado, a gente fica mais assustado. Mas se a gente parar para ver, é, o bom casamento, os casais felizes, os casais que estão tendo um bom casamento, também são em grande quantidade. E a gente às vezes não enxerga isso, né? Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Qual o nosso foco, né? A gente precisa focar no que está dando certo e não no que está dando errado. Exatamente. É isso mesmo. Obrigado, Anderson. E tem uma questão aí que o presidente Hinckley, eu achei até interessante, né, ele falou que a gente temos que ver esses obstáculos, né, e como você falou, tem pessoas que às vezes, tem alguns que nem querem tentar, né, e aí, ao ver o tanto de obstáculos, né, como você falou, né, nem até desiste pelo meio do caminho. E tem uma coisa interessante, né, em relação ao casamento, que o presidente Hinckley, né, no próximo slide, né, que ele vai falar sobre a questão das pessoas, né, elas são diferentes. Acho que é isso daí. Isso, né? E assim, é como eu te falei, né, no casamento, no início do namoro, e é uma coisa que assim, eu fico muito pensativo em relação aos casais, né, os novos casais, né, aos casais também que já são há algum tempo já casados, né, que assim, tem que parar, né, assim, parar para pensar e assim começar a refletir sobre algumas coisas, sobre a questão do, às vezes até será que eu estou sendo um pouco egoísta? Será que eu estou sendo um pouco orgulhoso? Será que tenho que ser mais paciente, né? Será que, poxa, se eu soubesse que ia ser assim, não tinha nem casado. Essa questão que tu falou, que tu colocaste aí. Então, às vezes as pessoas têm medo e até durante o casamento, né, logo no início, ou talvez um tempinho, será que eu vou aguentar? Não sei quantos anos, será? Então, assim, o interessante é viver as experiências, é viver os obstáculos, porque eu acredito assim, que cada obstáculo que você faz, que você enfrenta, né, é algo que você enfrenta e ele não vai ser para sempre. Vai ter um momento que esse obstáculo vai passar, e aí esse obstáculo já vai ser outra coisa. Então, assim, vale a pena. Vale a pena continuar sonhando e vale a pena lutar pelo casamento, lutar pelos ideais, lutar pela perspectiva eterna, porque eu sempre digo, né, em relação, talvez algumas, assim, quando a pessoa pensa talvez em desistir e tal, tudo mais, e até mesmo quando já fez o convênio, que a gente vai chegar mais para frente e vai falar sobre isso, né? Que é uma coisa que você decide, que você decidiu, você orou, né? E aí você, né?
aceitou, então aquela é a sua escolha, eu vou lutar pela minha escolha, eu vou amar a minha escolha, eu vou me esforçar demais pela minha escolha, né? E assim, sem pensar que quando a gente pensa, talvez, que a gente pensa em desistir, a gente acaba pensando que a gente está desistindo de algo grandioso, né? Algo grandioso que no plano de salvação. A gente está desistindo de um mandamento que Deus deu, né? E assim, aí, às vezes a gente pensa só na gente, né? A gente pensa, talvez, a gente acaba pensando eu no marido, acaba pensando na mulher. E às vezes tem filhos. Mas não somente isso, também tem Deus nessa história aí. Tem Deus, né? Então, assim, você acaba, talvez, frustrando, né? A gente acaba frustrando a obra de Deus. Então, o presidente Hinckley, ele falou e deu essa citação aqui, que eu gostaria que alguém pudesse ler para a gente aí, ah, Eu sobre posso? por favor. Beleza, ó. Igual também Hinckley disse, né? Duas pessoas de formações diferentes descobrem, logo após a cerimônia, que é preciso encarar a dura realidade. Acabou a vida de sonhos e faz de conta. Temos que descer das nuvens e fincar os dois pés no chão. Temos de assumir responsabilidades e aceitar novos deveres. É necessário abrir mão de parte da liberdade pessoal e efetuar diversos ajustes sem egoísmo. Tá. Aqui quem fala é o Iago, é isso? Ian, Ian, isso, Ian. Então diz aí algumas coisas que a gente, a gente acaba abrindo mão em relação a a escolha que nós fazemos. Algumas coisas assim né, talvez que seja necessário abrir mão, né? ah, eu acho que uma coisa que é necessário abrir mão é porque todos nós, por exemplo, eu tenho as minhas coisas e os meus hobbies que eu gosto de sustentar, né? Eu queria, assim, comprar um ultra mega computador já de início no meu relacionamento, e eu queria Certo. também ter outras coisas materiais que eu sei que eu não posso ter ainda, porque existe um bem conjunto quando casar, no início do casamento, né? Que a gente precisa ter algumas coisas básicas que se eu for focar muito em mim, a gente não vai ter o do casal, né? Eu acho que a Vitória também, ela tem coisas pessoais que ela gostaria muito de comprar ou algo assim, mas que ela se limita porque o orçamento não daria, né? Para fazer tudo o que ela quer e o nosso, em conjunto, em casal, talvez iria faltar no futuro, principalmente. Perfeito, é isso aí, Ana. Nisso daí é uma das coisas necessárias que a gente tem que abrir mão para que a gente possa. Porque agora não é mais só um, né? Não é só mais você, não é só mais eu, né? É a esposa, depois vem os filhos, então a gente acaba realmente, de fato, tendo que atender toda a família, né? Porque às vezes o embate às vezes é muito por essa questão, né? Às vezes de talvez né, eu vou fazer isso porque eu quero fazer, porque é meu hobby, e aí eu fazia isso antes de ser casado e vai ser desse jeito, né? Então às vezes a gente acaba sendo talvez um pouco egoísta da nossa parte, né? E às vezes assim, a gente tem que, na realidade, como o Senhor, como o presidente Hinckley ele falou, né? Assim, aí quando a gente pensa, não, agora né, o casamento, né? O casamento da minha vida, meu sonho, né? E aí vai ser tudo maravilhoso, né? A gente vai namorar, a gente vai assim, vai passear, que não é errado, deve fazer isso. Mas ainda tem outras responsabilidades, né, no lar, né? Tem a responsabilidade, talvez, de se construir, né, algo, né, além de espiritual, mas algo que onde você possa se sentir bem e confortável, né? Tanto para um como para o outro, né? E assim, há sempre uma questão aí que essa questão ela precisa ser muito aplicada sobre os termos de assumir essa responsabilidade de assumir essa responsabilidade de seus novos deveres como casado, como casal. Uma parte importante disso, né, eu gostaria que a gente pudesse lembrar, que é uma coisa que realmente, no início do meu casamento, ou no decorrer dele, do meu casamento, realmente uma coisa que a gente faz é o diálogo. A gente conversa bastante, né? Será que isso aqui vai ser bom para a gente? Né? Será que a gente podemos, né, fazer isso?
né? Então, sempre tem que ter aquela relação. Agora, a gente sabe, né, que deve haver aquele momento, né, pessoal seu, deve haver aquele momento pessoal dela, mas tem que haver o pensamento, o momento pessoal de vocês dois, né? E assim, e o propósito, né, pelo qual vocês também casaram, ou pelo propósito pelo qual nós acreditamos que é o plano de salvação, né? Então a gente precisa, realmente, como o presidente Hinckley falou, é necessário, né? Não é talvez, não. Talvez eu faça isso, talvez eu vou. Não, não é, é necessário abrir mão de parte da nossa liberdade pessoal e efetuar diversos ajustes sem egoísmo, né? O presidente Hinckley disse, sem egoísmo, né? Então, assim, até mesmo, não. Assim, a, vai ter momentos aí que um vai querer fazer uma coisa, o outro vai querer fazer. Muitas vezes acontece isso. Mas a ação ali é uma conversa, é um diálogo, e também aquela questão, realmente, não, vamos fazer isso, é ceder, é viver sem aquele egoísmo, né? E sem é, 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 não, vamos fazer o que eu quero. Não, mas a gente tem que pensar, agora somos dois, beleza? Pode passar mais um slide aí? O presidente Hinckley ele comenta muito sobre essa parte, sobre relacionamento, sobre essa questão aí da gente sobreviver aos desafios do nosso cotidiano aí. Passou aí, Anderson? Anderson, eu acho que ele saiu aí. Passei já. Eu acho que não. Passou? Passou. Passou? Qual é? Então, eu acho que passou. Mas ele está com a foto do Hinckley, né? É o presidente Kimball, né? Então, vamos lá. Vamos lá, Anderson. Deixa eu ver quem é que está aqui. Vamos distribuir essa missão aqui. Vamos distribuir essa missão. Ah, vamos lá. Vitória Mello. Você pode ler para nós? Posso sim, Dá para irmão. você, dá para você ler? Dá sim, licença. Presidente Kimball, é verdade que todos os rapazes e moças procuram com diligência e espírito de oração um cônjuge com quem a vida seja mais harmoniosa e bela. Entretanto, é certo que praticamente qualquer bom homem e qualquer boa mulher podem ser felizes e bem-sucedidos no casamento se estiverem dispostos a pagar o preço. Perfeito, perfeito. Eu sempre digo assim, né, que assim, é como o presidente Hinckley falou lá, né? É o nosso sonho, né? Realmente encontrar uma pessoa onde a gente possa viver de uma maneira, né, boa, tranquila, sem muitos problemas, né? Que seja o casamento dos sonhos, né? Praticamente, onde eu sou uma pessoa boa, minha esposa também vai ser uma pessoa boa, podemos ser felizes e bem-sucedidos. Então, é o nosso sonho, né? Então, assim, muitos de nós, né? Alô, estão me ouvindo? Acho que saiu aqui. Sim, Estamos te Sim, ouvindo. tudo. Isso, perfeito. Então, muitos de nós, é o que nós desejamos, viver uma vida tranquila. Você vai querer viver num lugar onde há muita confusão, né? Muita discórdia, né? E assim, a gente acaba, poxa, né? Isso mesmo que eu queria, tal. E a gente, assim, uma das coisas importantes, eu acredito que nós, todos nós aqui vivemos essa experiência, né, de um dia, né, como o presidente Kimball, né, ele falou em relação aos rapazes e às moças, que a gente procura com diligência, em espírito de oração, um cônjuge que a vida vai seja mais harmoniosa e mais fácil e mais bela, né? Então, assim, eu particularmente, quando eu voltei da missão, né, então, assim, uma das coisas, assim, eu sei que todos aqui são casados ou só tem noivos aqui? O-
porque eu acho que eu não conheço todos, eu acho que tem alunos novos aqui. Se vocês Acho que puderem, tem noivos, hein? tem noivos, né? E a Vitória, a gente não tá casado ainda. Então tá bom. Tá quase, meu amigo. Vamos lá, então. Então, Aí, assim, é verdade, né? Sobre essa questão da oração é importantíssima, né? Agora é certo, né? Que o Senhor ele vai nos responder, mas também ele não vai, né? Dizer que ele não vai, assim, a vida vai ser fácil, vai ser tranquila. Assim como nós sabemos, né? Vai ter os desafios, né? Talvez sejam menores, mas os desafios eles podem ser menores, sim. Mas quando isso acontece? É que quando nós estamos dispostos a pagar o preço, né? O que seria pagar o preço, né? Para vocês, o que seria pagar o preço para se ter um casamento que seja harmonioso, que seja o mais belo, né? E que seja praticamente mais tranquilo. Não quer dizer que não vai ter desafios, mas talvez vai ser menos. Posso comentar, irmão? Por favor. Nessa final da frase, né, da citação do presidente, fala, né, que se estivermos dispostos a pagar o preço, eu lembrei de uma frase que o presidente ele falava bastante para a gente, né, de que a gente não tem que se contentar com o salário mínimo, né, porque a gente não somos mínimos para o Senhor. Então, sempre temos que ser caçadores de bênçãos. E hoje, né, eu e minha esposa, nós estamos completando 5 meses de casado e eu testifico a vocês que não é fácil, né? Muitos desafios, uma vida totalmente nova que você vai precisar, por mais que independente do tempo de namoro, né, você vai começar de novo a conhecer a pessoa porque vocês vão conviver juntos, né, todos os dias ali vão acordar juntos, vão dormir juntos, vão passar bastante tempo juntos e dividindo algumas coisas, né, de casal, de família. Então, o pagar o preço é realmente não ser egoísta, mas também perceber de que você tem valor dentro do relacionamento, assim como o seu cônjuge. Então, eu sempre, uma coisa que eu converso com a minha esposa, né, e que eu tenho para minha vida é de que não é o bem para mim ou para ela, é o bem para nós, né? E esse nós que precisamos estar dispostos a pagar o preço. Às vezes a gente vai ter que se esforçar um pouco mais para agradar nosso cônjuge, às vezes a gente vai precisar se esforçar um pouco mais, a gente vai precisar ser mais paciente, vai precisar ser mais firme algumas vezes, que é justamente para o bem maior, o bem do casal, o bem da família. Então, o Senhor, ele pagou o preço por nós e ele quer que sejamos que nem ele. Então, temos que estar dispostos a passar pelos desafios e pagar o preço necessário, porque a eternidade, ela não é pouca coisa. Então, só os merecedores vão chegar lá. Obrigado. Perfeito. E assim, eu digo sobre pagar o preço, tá? Além perfeito que você falou, corretíssimo, certíssimo, né? É a maneira como o Senhor espera que nós possamos viver. Mas assim, os que estiverem disposto a pagar o preço também, eu penso assim também que é você ah, é você se esforçar, né? Se esforçar para realmente assim, viver o evangelho, buscar ser um discípulo do Salvador Jesus Cristo, né? E assim, como essa primeira e essa segunda aula fala sobre que os princípios do evangelho ajuda nos ajuda a fortalecer e a viver um casamento mais harmonioso e belo, né? Assim, ou seja, os princípios do evangelho. Então, assim, eu penso assim, né, sobre pagar o preço. Talvez assim, não vou dizer, não é se pagar o preço, porque essas coisas nós já fazemos, né? Mas aí a gente vai lembrar lá do, do rico, né? Como é o nome o camarada lá que tinha toda a riqueza e que o Senhor disse, ó, ainda te falta uma coisa, né? Vende tudo, dá aos pobres e vem e segue. Né? Então, eu penso assim, né, em relação aos princípios. Se nós realmente nos esforçarmos para viver os princípios básicos do Evangelho, vai ajudar e fortalecer o nosso casamento e muito.
né? Então, assim, no slide anterior, eu falei sobre a conversa, né? Sobre ter aquela conversa para se resolver os problemas, né? O diálogo, né? E a questão de ceder. E essa outra parte aqui, falar sobre os princípios básicos do Evangelho, que vai nos ajudar a fortalecer o nosso casamento para que ele seja um casamento harmonioso, belo, né? Assim, com muitos desafios, mas os desafios eles vão ser encarados de uma maneira que você vai suportar, o seu casamento vai suportar essas dificuldades, essas provações que vão surgir. Eu sempre lembro sobre quando ele fala sobre os princípios do Evangelho, quando, por exemplo, no meu casamento, né, quando tem algum desafio, né, alguma coisa que precisa mudar, ou alguma coisa que eu preciso mudar, ou alguma coisa que a minha esposa precisa mudar, ou alguma coisa que a gente precisa conversar para ajustar, eu sempre penso na oração, né, antes de fazer qualquer coisa. Eu sempre penso em oração, a oração. Eu sempre penso uma oração para resolver algumas coisas relacionadas. Então, eu sempre penso, eu vou conversar com Deus, eu vou praticar um princípio do evangelho frequente, a oração. Eu vou conversar com o Senhor, o que é que eu posso fazer para que a gente possa realmente nos entender, né? E que a gente possa resolver esse conflito, vamos dizer assim. Esse é um princípio, né? E a questão da fé, de acreditar, ter fé, não. Ou não dizer, não, poxa, não, ela não vai mudar. Não, ele não vai mudar, ele é assim, ele sempre vai ser assim. É, tu é orgulhoso. Então, assim, são muitas questões. Então, assim, os princípios do evangelho, eles nos ajudam a resolver esses problemas, tipo a oração, né? Um outro princípio, né, do evangelho é exercer a nossa fé para acreditar que as coisas elas vão ser melhores, que as coisas vão mudar. E a gente precisa acreditar nisso, né? Assim, e seguir cada, cada convênio que nós fizemos, né? E lembrar deles, o quanto eles são importantes para nós. Eu acho que também, assim, para acrescentar o que você falou, é estar disposto realmente a fazer, além de você fazer individualmente, orar pela sua esposa, orar pelo seu marido, né? Eu acredito, assim, que também se deve a uma forma, né, de que a gente pode ajudar, por meio desses princípios, a fortalecer a família e o casamento, né? A oração, o estudo, ou seja, sempre individualmente, mas também eu acho que eu acredito em casal, né? Conversar, ou seja, ler as escrituras juntos, jejuar junto, ir à igreja junto, fazer as coisas mais junto mesmo, entendeu? Para que realmente seu casamento, ele possa estar fortalecido e protegido, ok? Pode passar mais um slide aí? Obrigado aí pela participação aí, pelo seu comentário. Foi excelente. Passou aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Irmã Thalita, o Dean está aí do seu lado? Tá aqui do lado. Pronto, eu quero ouvir a voz dele, essa voz maravilhosa do Dean. É o Peraí. de... Oi, presidente. Opa, tudo bom? Tudo bem, meu amigo? Diga lá. Vamos Você quer lá. que eu leia? Isso, vamos lá. Dê uma lida Tá. aí, dê uma compartilhada aí, a sua experiência aí de casamento aí, meu amigo. Tá, primeiro eu vou ler aqui, que diz o seguinte: o Elder Neil A. Maxwell, do Coro dos Dois Apóstolos, observou que o Evangelho ajuda as pessoas a enxergar com clareza e com a perspectiva correta. Uma vez que o fato de olhar a vida e as pessoas pelas lentes do Evangelho proporciona a perspectiva eterna, se olharmos o tempo suficiente e com a frequência suficiente, enxergaremos com muito mais clareza. Então, Exatamente. Perfeito. Pode comentar aí, Dean? Sei que você quer posso sim, comentar. posso sim. Durante minha experiência como membro da igreja, eu sempre aprendi que a gente tem que olhar, principalmente as almas, né, que se arrependem, né, de que buscam o evangelho, olhar para cada um deles, aquelas pessoas, tentar olhar como o Senhor as vê. Por exemplo, peraí, rapidinho. Então, tipo, no relacionamento, às vezes é complicado pela questão de que às vezes nós temos certos conflitos, mas sabemos que a situação de ter uma visão de como o Pai Celestial nos enxerga nos ajuda a entender que a gente tem que se perdoar, que o perdão ele
tipo assim, essa visão nos ajuda, pelo menos ao meu ponto de vista, né? Ajuda a entender que eu preciso perdoar outras pessoas. Principalmente a minha esposa, é claro, né? Que é a pessoa que convive comigo. E ela, da mesma forma, tem que ter essa visão, né? Sendo assim, a gente fortalecendo o nosso relacionamento através do perdão, né? Que de vez em quando nós podemos tropeçar. Isso pode fortalecer até a nossa compreensão da expiação. Desculpa se falei muito ou se falei alguma coisa nada a ver. Não, não, tá tudo tá certinho aí, tá tranquilo, muito, muito bem, né? E como o Dean falou aí, né? Já entrou até na questão realmente da gente ah, ter aquele, como é que se diz o nome, a atitude de ouro, alguma coisa assim, de perdão, né? De perdoar quando a gente vai ter desafios no casamento. Mas é exatamente isso aí, Dean. E tem uma das coisas assim que a gente pode observar também sobre o que eu até falei anteriormente, né, sobre olhar as pessoas, né, a nossa esposa, como você falou, olhar a nossa esposa com uma perspectiva correta, mas isso quando a gente vê, como você falou, quando a gente vê como o Pai Celestial vê, por meio da observância do Evangelho, porque quando a gente estudamos as Escrituras, né, quando a gente está ali alinhado alinhado ali em viver o evangelho, assim, você começa, tipo assim, eu tenho uma experiência, vamos dizer assim, eu tenho a experiência, eu tenho um testemunho do evangelho, né? Eu tive uma experiência muito boa, vamos dizer assim. Estou dando um exemplo aqui, eu sei que cada um de vocês já passaram por muitas experiências. Então, tem um momento de uma experiência que você passou, que você viu e que você vivenciou com clareza, né? E que Deus te mostrou, né? E aí, qual é a tua, assim, qual é a tua perspectiva em relação a isso? Qual é a perspectiva de cada um em relação a isso? Eu tenho um testemunho, né? A gente volta para aquela questão lá de Tomé, né? Não, eu só faço se eu acreditar, né? Se eu ver, né? Se eu ver, eu faço, né? Mas aí o Senhor, hoje, em nossos dias, assim como nos tempos antigos, o Senhor ele faz com que a gente possa viver as experiências. Mas a gente vai viver essa experiência, talvez quando a gente vai fazer uma questão, quando a gente vamos lá, jejuar, né? Quando a gente vai ajoelhar na nossa cama lá com a nossa esposa, ou vai ajoelhar sozinho para que o Senhor possa abençoar o seu casamento, né? Então você tem uma experiência. Poxa, eu tive uma experiência. Cara, eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente. Eu quero ser feliz. O Senhor já me respondeu, né? O Senhor mudou o coração da minha esposa. O Senhor mudou o coração do meu marido. Então, muitas vezes tem essa experiência que a gente vive, e aí começa a vir com tanta clareza que você quer se esforçar, que você quer, né, ter essa influência do Senhor constantemente na sua vida. Porque quando você começa a buscar o evangelho para a sua vida, você consegue enxergar as coisas com mais clareza, né? O que eu preciso fazer, né? Eu preciso demonstrar fé. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar mais as escrituras. O que eu preciso fazer? Eu preciso jejuar. Então, a partir do momento quando você vai tendo essas experiências, as coisas relacionadas à sua vida ou à sua vida familiar, elas vão ficar mais claras. Elas vão, elas vão ter uma perspectiva de que as coisas elas vão se resolver, né? Mas elas vão se resolver por meio da observância ao Evangelho de Jesus Cristo, porque te ajuda a ser menos egoísta, te ajuda a ser mais paciente, te ajuda a ser mais amoroso, te ajuda a ser mais bondoso, né? Então você começa a ter uma perspectiva correta das coisas, né? Muito obrigado, Dan, pelo teu comentário. Pode passar aí o que o presidente Joseph Smith ele vai falar. Ah, ele diz assim, a citação do presidente do profeta, Joseph Smith, ele ensinou: quanto mais o homem ou a mulher se aproxima da perfeição, mais claros se tornam os seus pensamentos e maior é a sua alegria, até conseguir superar todas as coisas ruins da vida e perder toda a vontade de pecar. Alguém aqui, eu gostaria que fosse muito sincero aqui, pudesse me responder isso. Alguém aqui já teve uma experiência assim? Em um momento em que você enfatizou muito uma coisa em sua vida em relação ao evangelho ou em relação a alguma experiência que você teve, né, que aumentou o seu testemunho,
que a partir desse momento você não sentiu vontade ou perdeu vontade de cometer algum pecado? É que essa pergunta foi forte, né? Mas vamos lá. Quem, quem gostaria de comentar aqui? O Lucas está muito quietinho aí. O Lucas está aí, Manu? Oi, presidente. Oi, Ô, presidente. Lucas. Ô, Lucas, boa noite. Boa noite, meu amigo. Você entendeu a pergunta que eu fiz aqui? Tá no slide aí. Uma pergunta bem forte, né, que foi citada e ensinada pelo profeta Joseph Smith em relação ao homem e à mulher. Você pode repetir a pergunta, por favor? Você gostaria que eu repetisse a pergunta? Isso. Pronto. Então, aqui tem a citação do profeta Joseph Smith, que ele ensinou. Ele fala que quanto mais o homem e quanto mais o homem ou a mulher se aproxima da perfeição, né? Com certeza vivendo os princípios do evangelho, mais claros se tornam os seus pensamentos e maior é sua alegria, até conseguir superar todas as coisas ruins da vida e perder toda a vontade de pecar. Aí a pergunta que eu fiz, assim, você já teve alguma experiência em algum momento, assim, que todos nós já tivemos, assim, se for assim uma coisa, não precisa, se for uma coisa muito pessoal, fica à vontade, não precisa responder. Mas assim, teve algum momento, não, poxa, eu fiz uma coisa assim, assim, eu tive um testemunho, e por causa desse testemunho, eu não senti mais vontade de fazer aquilo, né? Então, que é um pecado, ou uma vontade de pecar, alguma vontade de fazer alguma coisa que não seja correta. Você perde toda a vontade, né, de cometer algum erro. Entendi. Certo. Eu vou responder as coisas do jeito que eu entendi aqui, mas, enfim. Eu acredito que quando o casal ele está em sintonia, como foi falado aqui nessa citação, a gente tem uma conexão, né? Então, a gente sempre procura fazer algo bom um para o outro, né? Como foi falado aqui sobre pagar o preço, né? Também. Mas eu lembro que no começo, quando a gente noivou e tudo mais, aconteceram algumas coisas, né? Que atrapalharam o nosso progresso, né? O nosso noivado. Mas a gente conversou juntos e tudo mais, e aí a gente resolveu fazer as coisas totalmente diferentes. E aí foi que a gente prosseguiu, né? O nosso noivado, casamento e até agora. Claro, as dificuldades, elas vêm. E uma das grandes dificuldades que a gente já passou na nossa vida como casal foi perder duas filhas, né? Isso mexe muito com o psicológico, tanto o meu quanto da Manu. Da Manu, principalmente. Mas eu acredito que, com base nessa situação do profeta Joseph Smith, quando o casal eles estão juntos, como foi falado aqui também, já fazem as coisas juntos, lêem a escritura junto, vão à igreja junto, né? Isso vai se fortalecendo e vai ajudando. Essa questão também, queria comentar um pouco sobre essa questão de pagar o preço, né? Muitas vezes também está relacionado a alguns sacrifícios, né? Por exemplo, a minha família não é membro da igreja ativa, a família da Manu não é membro da igreja. Então, às vezes, tem alguma atividade ou algo assim, e às vezes não vai. Não porque a gente não quer, mas porque a gente vê que o ambiente não vai nos fortalecer, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que compreender, né, a família de um e de outro. Mas, claro, nunca deixar de conversar, de visitar, nada disso. Eu acredito que tem muitas questões, né? Cada casal, cada família tem as suas dificuldades, suas adversidades. Mas quando o ponto central é Deus e Jesus Cristo, as coisas elas centralizam neles, nós podemos
buscar, né, a cada dia, a ser melhor também. Não sei se eu consegui explicar ou Não, falar de uma forma correta, ok. mas foi o que eu Não, é senti. isso. Obrigado aí por compartilhar o seu testemunho, né, em relação em continuar a se aproximar mais da perfeição, né, para que, né, você possa, né, vocês possam ter mais alegria, né, a partir de quando ele fala quando o homem e a mulher se aproximam mais da perfeição, é mais claro de tornar seus pensamentos e é maior vai ser a sua alegria, né? E ou seja, as coisas ruins, viu, Lucas, né? Elas vai chegar um momento, né? Que às vezes as coisas ruins, se vocês continuarem, né? Se esforçando, né? Como você falou, pagando preço, né? Vivendo os princípios do Evangelho, né? E vai chegar um momento que talvez a tempestade ela não é para sempre, né? E as coisas ruins elas vão passar, né? E assim como você falou, né? Você não vai deixar alguma coisa de lado, mas assim, mas você não vai ter mais o desejo talvez não vai ter mais o desejo talvez de fazer alguma coisa que realmente não seja correta. Eu vivi uma experiência dessa em relação sobre essa questão de não ter vontade. Uma vez eu estava assim, uma vez eu não sei se foi nesse curso ou foi no outro. Eu falei que eu fiz uma meta e aí que eu ia estudar as escrituras a semana toda e eu ia estudar cada livro, ia tirar um capítulo de cada livro. E eu realmente eu consegui realizar aquela meta, né? E quando foi na outra semana, eu consegui realizar a meta com muita perfeição, né? Buscando ali fazer as coisas bem certinho, bem concluir aquela meta, né? Eu acredito, eu vou dizer a vocês, a sensação, o sentimento que eu tive, realmente, de fato, eu nunca tinha sentido assim, como eu me senti, assim, de ver algumas coisas, talvez, é, que eu penso que eu já não fazia, né, por ser errado, mas assim, ao concluir aquela meta em relação aos princípios do Evangelho, me ajudou a não ter vontade, né, de fazer aquela coisa ruim, de fazer alguma coisa ruim, né, ou de pecar, ou de pensar, ou de fazer, né? Então, assim, os princípios do Evangelho, né, e eles nos ajudam à medida que e assim como você contou a experiência sua aí, a sua experiência. Então vocês viveram uma experiência. Então vocês têm um testemunho, né? E eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, ele confortou o coração de vocês e por essas razões, né? Vocês têm um testemunho de que vocês têm que continuar, que vocês precisam superar, que vocês vão, né? Vai chegar um momento que as coisas elas vão passar porque Deus ele vai te ajudar a passar todas essas dificuldades e problemas que você passa nessa vida terrena aqui, né? Ainda nessa vida. Pode passar aí, Anderson, mais um aí? Ok. O Elder Bruce C. Wife, obrigado, viu, Lucas? Dos 70, ele ensinou que o casamento ele é um convênio. Ele ensinou que é um convênio, não um contrato. As partes que firmam um contrato tendem a separar-se, né? Quando surgem problemas que perturbam os benefícios mútuos, né? Aí eu falo assim de um contrato, eu vou dizer de uma sociedade. Alguém está passando alguém para trás, né? Então eles já vão lá e quebra o contrato, né? Ou não está fazendo da maneira que tem que fazer, ou quebra o contrato e cada um vai para o seu lado, né? O casamento ele é diferente. O casamento ele é um convênio, como eu falei acabei de falar algumas horas atrás, que às vezes assim a gente decide quebrar, né, esse convênio, né? A gente pensa que a gente está quebrando um convênio só com a minha esposa ou com o meu marido. Não, a gente está quebrando um convênio com Deus, que estabeleceu esse convênio, tá certo? Ah, mas quando aparecem problemas no casamento, regindo por convênios, mas quando aparecem problemas num casamento regido por convênios, afirmou o Elder Wayfair, acho que é isso mesmo, o marido e a mulher devem empenhar-se para resolvê-los. Eles casam-se mesmo, para dar de si mesmo e crescer ligados por convênios, um ao outro, e à comunidade e a Deus. Então, tá vendo?
Então, assim, o casamento, o matrimônio é uma coisa muito sagrada, né? E, assim, é algo muito, assim, que a gente não tem ideia, né, da magnitude do sagrado que é o convênio que nós fazemos por meio do casamento com Deus, né? Que a gente pode estabelecer a felicidade tanto da família, né? E cum- cumprir com o convênio de Deus e ajudar a comunidade ao nosso redor, né? Pode passar outro aí, Anderson? Estamos chegando já ao fim aqui. A gente vai dar uma corridinha aqui, tá? Gostaria que alguém pudesse ler aí que o presidente Brigaminha ensinou aí, por favor. Aí vai falar sobre os convênios, né, que a gente faz. A gente já está falando sobre os convênios aqui, já iniciou essa conversa, e a gente vai falar um pouco mais dele, e o presidente Brigaminha fez essa citação aí. Posso ler, Alex? Por favor. O presidente Brigham Young ensinou: quando um homem e uma mulher recebem investidura de isolamento e depois têm filhos, esses tornam-se herdeiros legais do reino e de todas as suas bênçãos e promessas. Beleza. Aí aqui eu sei que vocês já sabem disso, né, Manu e Lucas, né, mas eu gostaria de compartilhar uma experiência com vocês, com todos vocês, né, e eu gostaria de falar daqui ó, com o profeta da igreja, o presidente Brigham Young. Ele ensinou, né, que quando o homem, né, e a mulher ele recebe a investidura e eles são selados e depois têm filhos, eles se tornam-se e tornam-se herdeiros legais do reino de todas as bênçãos e promessas, né? Então todos aqueles, né, eu também eu tenho 3 filhos, né? E a minha esposa, teve uma época que a gente íamos de caravana, né? E também, assim, teve uma época que a minha esposa ela ficou grávida também. E ela teve um dos nossos filhos que ela perdeu também, né? E foi muito difícil para nós, né? E ao chegar no templo, né, a gente teve uma experiência, né, de que o sentimento que eu tive e ela teve também, né? E é relacionado a isso que o presidente Brigham Young ensinou, né, que quando um homem e uma mulher recebem a investidura e o selamento e depois têm filhos, eles tornam-se herdeiros legais, né? Então, os filhos vão ser nossos. Todos aqueles, quando nós casamos no templo, somos selados para o tempo e a eternidade. Todos aqueles, né, que vierem depois desse selamento, eles serão selados a vocês, né? Para essa vida e para toda a eternidade, né? Então, assim, eu sei, né? Eu sei, e a experiência que eu tive no tempo, eu sei que este filho, né? Que ele veio, né? E assim, eu vou ter a oportunidade de tê-lo novamente, se eu continuar a seguir, a cumprir com esse convênio que eu fiz, né, ao ser selado na casa do Senhor para o tempo da eternidade, né? Eu sei que eles serão nossos, né? E essas são as bênçãos e essas são as bênçãos e as promessas que Deus ele nos dá, né? E eu me sinto assim confortado com isso, né? E eu sou muito grato por Deus ser misericordioso, bondoso e realmente justo para com para para com os convênios que a gente faz e cumpre com eles aqui na Terra. Pode passar mais um aqui, Anderson? Presidente, o presidente Boyk Peck, do Coro dos 12 Apóstolos, né, ele reafirmou a importância do convênio no templo. Ele disse: nunca é demais relembrar o valor do casamento no templo, né? E aí eu entro nessa questão aqui, né? Nós temos o templo aqui em Belém, né? Oportunidade de fazer isso. Como vou dizer, eu sei que todos trabalham, tem outras tarefas, muitas tarefas para fazer, mas a gente precisa estabelecer um tempo para você, para sua esposa, na casa do Senhor, né? Para relembrar esse convênio que você fez, né? De ser casado e selado no templo na casa do Senhor. Ele disse, nunca, o presidente Boyk Peck, ele disse, nunca é demais relembrar o valor do casamento no templo, dos laços unificadores,
das ordenanças, do selamento e dos padrões de dignidades exigidos para eles. Se os pais guardarem os convênios feitos no altar do templo, seus filhos estarão ligados a eles para sempre. O presidente, eu estava tentando lembrar, né? Então, assim, o presidente também, o presidente Boy Pack, ele falou sobre isso, né? O presidente Yang, né? E o presidente Boy Pack, ele disse: se os pais guardarem os convênios feitos no altar do templo, e seus filhos estarão ligados a eles para sempre, né? Então, essa é a grande promessa que todos nós recebemos, além de nós relembrarmos os convênios, as promessas que fizemos no altar do templo, nós temos também a alegria, né, de realmente lembrar sobre essa promessa feita aos nossos filhos também, né? Só para concluir, eu gostaria de que alguém lesse a última citação aí que o Anderson vai passar para nós, do presidente russo Nelson, né? Para que a gente possa já concluir a parte final da nossa aula aqui. Tá? O Ian pode ler para nós aí, Ian? Posso tentar. Você tá ouvindo? É porque está muito barulho aqui, eu tô no ônibus. Mas você consegue me ouvir bem? Tá ouvindo, eu tô ouvindo, a gente tá ouvindo, mas se estiver muito difícil para você, fique tranquila. Não, eu consigo ler, só não sei se vocês vão conseguir ouvir muito bem, mas quando dá pra nossas ouvir. imperfeições se manifestarem, tentemos corrigi-las. Estejamos mais dispostos a perdoar as falhas em nós mesmos e nas pessoas que amamos. Podemos ser conciliadores e pacientes. Perfeito. Então, como o Ian está no ônibus aí, eu gostaria aí que aqui, deixa eu ver aqui, fizesse um comentário sobre isso. A G. Está nos ouvindo, G? Estou. Você gostaria de fazer um comentário a respeito dessa citação do presidente? Ele sempre fala sobre isso, né? Sobre reconciliação, a gente ser. Aqui ele fala sobre conciliadores e pacientes, né? Hoje ele já nos deu ele nos ensina que nós devemos ser pacificadores, né? Então ele sempre falou nisso, né? Para todos nós. Você gostaria de comentar um pouco sobre essa citação do presidente Nelson, G? Eu acho interessante que ele fala, quando ele fala pacientes, não sei se tu percebe, mas eu acho que não é uma coisa muito boa para mim falar, né? Eu não sei muito o que é ser paciente. Mas ele deixa bem claro que conciliadores é diferente de pacientes. Então, quando nós buscamos fazer, né, a vontade do Senhor, para que possamos, como ele diz aqui, quando nossas imperfeições se manifestarem, nós temos que buscar corrigir elas, ser franco que temos elas, porque é muito fácil colocar a culpa no outro e não assumir sua atitude em relação ao que você também está fazendo de errado. Uma coisa que eu falo muito para minha filha é que quando um não quer, dois não brigam. E uma coisa que me irrita muito no meu esposo, eu acho que o Alex sabe muito bem, é que ele é muito paciente. E eu tô com raiva da cara dele, eu quero só a cara dele, e ele tá tudo bem, desculpa. Ontem, quarta-feira, eu acho. Quarta-feira eu estava extremamente chateada com ele. Não, acho que era ontem. Estava muito chateada com ele. E eu falei um monte de coisa para ele porque eu estava chateada com ele. E aí, depois que eu terminei, ele falou assim, tá bom? Acabou? Aí eu falei, sim. Aí ele virou para mim assim, me desculpa. E eu virei para ele, por que você está pedindo desculpa? Ele, não sei. Mas eu orei e o Senhor me aconselhou a pedir desculpa. E aí eu sempre falo, não adianta pedir desculpa se você vai tornar a repetir e fazer a mesma coisa. Mas ele tem muito isso de ser paciente. Legal. Muito bom. E ele vem e pede essas desculpas assim, né? E depois ele fica repensando sobre as coisas que ele falou para mim. E é uma coisa que lembrei agora quando falo em relação a corrigir, né? Quando estiver fazendo coisa errada, você tem que ser a pessoa disposta a se conciliar com outra pessoa. Porque mesmo quando a gente briga, a gente está com raiva da cara no outro, a gente não consegue dormir separados.
Ele diz que sim, mas eu vejo ele fica rolando na cama de um lado pro outro. Eu falo assim, vou dormir com a minha filha hoje. Ele fica lá, rolando de um lado pro outro. E eu me lembro de Certo. uma vez, assistindo no Instituto, foi falado sobre isso, sobre não dormir brigados, né? Sobre dormir sempre Sim, juntos, sim, isso que eu ia falar aqui. Sim, isso é eles mesmo. dormir juntos e tal. E aí a gente sempre acaba fazendo as pazes. E ele sempre é a primeira pessoa a dar o primeiro passo. E eu acho Perfeito. isso um grande exemplo no meu esposo. Ainda bem que não está assistindo a aula hoje, provavelmente não vai assistir, que é um fullback em relação ao Instituto. Mas uma coisa que eu gosto Mas muito nele. diz pra ele na próxima para ele estar junto com a gente aqui. Hã? Na próxima aula, diz para ele que eu convido ele para ele estar junto com a gente. Tu pode convidar ele quarta-feira, quando tu for lá na rouparia. Tu pode falar com ele, sim, Leonardo, vamos lá. Tá certo, então. Mas Então, obrigado, G. Valeu, G. Poxa vida, legal. Assim, é uma coisa assim, interessante, né? Que, como você falou, né? Assim, poxa, é muito legal também te reconhecer, né? Sempre é interessante te reconhecer, além da gente ver que a gente tem as imperfeições, né? Quando elas se manifestam, a gente precisa corrigir. Então, é uma coisa que a gente sabe, né? Que a gente precisa melhorar. Então, o presidente Nelson, ele disse, olha, gente, ele aconselhou todos os membros. A gente precisa tentar melhorar a cada dia, né? Então, assim, é como eu disse, os princípios do Evangelho, ele nos ajuda, ele acaba nos ajudando a melhorar alguma coisa que a gente precisa melhorar no decorrer da nossa vida. A gente não vai viver de uma maneira, assim, né, que vai ser ruim o tempo todo. A gente precisa, talvez, a gente tem uma dificuldade e a gente vai buscar, seguindo os princípios do Evangelho, seguindo, assim, e tentar melhorar aquele desafio, né? E aqui ele diz assim, precisamos melhorar cada dia, né? E progredindo, né, com paciência, corrigir a nossa imperfeição, como você falou. Se os dois brigam, né? Tentar resolver isso mesmo. Não se passar mais de um dia para se resolver isso. Os dois ficar chateados com o outro, ou andar na frente, o outro andar atrás, não dão a mão, né? Não se conversam quando estão em casa. Precisa resolver, né? Porque o Senhor ele não deseja que a gente viva dessa maneira. Ele quer que a gente viva melhor e viva com mais harmonia em nosso lar, né? E que nós realmente precisamos precisamos estar dispostos a perdoar as falhas, né, do outro, né? Que possamos nos amar mais, né? Que possamos ser realmente conciliadores e pacientes. E assim, eu sempre digo assim, uma das coisas que eu vou falar para vocês, eu vou falar sempre, né, a respeito que em relação à oração, sempre, né? Assim, a oração, sempre quando eu estou com desafio, eu vou lá, ajoelho e oro ao Senhor. E uma das coisas que eu peço muito, né, é é, para que eu sempre possa sentir o mesmo, a mesma empolgação, o mesmo sentimento que eu tive ao ver a minha esposa pela primeira vez. Eu oro para o Senhor para que Ele possa sempre manter aceso esse sentimento no meu coração e na minha mente, né? E é por isso que já estamos casados já há algum tempo, né? Temos muitos desafios, mas como eu falei, uma das alegrias muito grandes é eu acordar todo dia e ver minha esposa do meu lado ali, né? Não vou dizer que não tem as divergências, os problemas, tem, mas eu sinto muito feliz quando eu vejo ela ali do meu lado e sei que nós estamos juntos e ali vencendo cada dia, cada desafio ali, né? Não é fácil, mas é possível ter muita alegria e felicidade no casamento. E realmente eu sou muito grato pela presença de vocês nessa aula, né? E eu sei o quanto é importante a gente se esforçar, se dedicar para melhorar cada dia, realmente para ser paciente, né? Para resolver os problemas, né? E para que você também seja que a gente possa ter aquele diálogo constante, né? Que a gente não possa ser aquela pessoa que decide tudo e que quer tudo porque você deseja, mas sim é porque os dois desejam fazer. E eu sei que Cristo vive, eu sei que Ele nos ama, e eu sei que realmente o casamento é ordenado por Deus e que a gente deve se esforçar todos os dias para viver esse convênio, né? Que as promessas são grandes e maravilhosas para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pode passar o slide final, Anderson.
Pode colocar aí. Último slide aí, por favor. Último slide. Isso. Obrigado, gente. E aí tá com o Anderson aí, que me ajuda aí nessas aulas aí também. Muito obrigado, Anderson. Nada, que isso. Só antes de encerrar, eu acho que a Vitória queria falar alguma coisa. Você ainda Opa, quiser, nem percebi, desculpa. se ainda quiser falar, pode ficar à vontade, Vitória. Por favor, Tranquilo, irmão. Vitória. Por favor, Vitória. Perdão. Imagina. Eu só ia comentar que essa semana eu li uma frase que dizia que nós não poderíamos deixar que sentimentos momentâneos, nós não poderíamos deixar que esses sentimentos momentâneos nos levassem a fazer escolhas que teriam influências eternas, né? Ou influências permanentes. Então, muitas vezes a gente está irritado com alguma coisa e a gente acaba fazendo escolhas sem pensar muito bem. Eu lembro que nessa última conferência, eu não me lembro quem, mas alguma das autoridades comentou sobre uma experiência do profeta em que ele estava em uma cirurgia e algum Sim, estagiário fez alguma coisa errada. E aí o estagiário ficou bem apreensivo, né? Nossa, fiz algo errado aqui. E aí o profeta só deu uma risada e falou: "Eu te amo. Às vezes mais e às vezes menos, mas eu te amo." Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que mesmo quando a gente está irritado ou estressado, a gente ainda tem que se esforçar para nos lembrarmos de que nós as amamos. Então, pensar muito bem nas escolhas que nós fazemos para que elas não tenham influências ruins que sejam permanentes. obrigado, Vitória. E uma coisa, assim, só para também para assim, é uma coisa interessante, o Anderson falou e você falando, às vezes a gente não pensar, né, também que, ó, poxa, ah, falar é fácil, né? Quer ver fazer, né? Eu tô dizendo assim, às vezes esse pensamento ele tem que sair da nossa mente. O que, na realidade, o que importa é você, é como o profeta falou, é você fazer o seu melhor a cada dia, né? É isso que vale a pena. Você fazer o melhor a cada dia. Se é fácil, se é difícil, mas o profeta disse, a gente precisa fazer o nosso melhor a cada dia, que nós possamos fazer o nosso melhor. Obrigado aí, Vitória. Valeu aí. Perfeito, muito obrigado então a todos pela participação. Só lembrando, por favor, aqueles que ainda não assinaram a frequência, eu coloquei agora aí no chat, de novo, o link para preencher a frequência, tá bom? Para aqueles que ainda não assinaram. Bom, então vamos lá. Um voluntário que pudesse fazer a oração final para nós? Eu posso. Perfeito, obrigado, Vitória. Licença. Amém. Muito obrigado, Vitória. Obrigado, Alex. Boa noite, pessoal. Valeu. Tchau, Até a até mais, próxima. até a próxima semana.